Fala galera, aqui quem conversa com vocês é o professor Marcos, de Língua Portuguesa e de Literatura. E hoje a gente vai aqui, através da áudio, conversar um pouquinho mais sobre o que é literatura, né? Então, o que é literatura? Uma das perguntas fundamentais do nosso universo. A gente tem aquelas perguntas como: de onde viemos, para onde iremos, vamos ter pizza no jantar e o que é literatura? Aquela pergunta que é difícil de responder, né? Então, assim, de onde viemos e para onde iremos depende da sua perspectiva filosófica. A pizza no jantar dá para garantir. A pergunta do que é literatura já é um pouquinho mais difícil. A gente vai perceber que vai depender muito do contexto, vai depender muito da perspectiva que você vai ter aí para conseguir definir, perceber como ela funciona. Então, pega o seu caderno, pega o livro, vamos começar a papirar aí, estudar, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como é que isso funciona, certo? Vocês vão perceber o seguinte, senhores, que normalmente você já teve contato com os aspectos literários ao longo da sua formação, ao longo da sua vida. Desde criança, desde pequeno, normalmente antes de iniciar a fase escolar, você já conhece literatura. Então, começa lá com o pai, a mãe, o tio, o avô, contando a historinha de ninar, cantando aquela musiquinha para dormir, enfim, vai para a escola, aquela mentira que você conta vez ou outra, não deveria, mas está como? Fazendo ficção com os lábios. Então, assim, a literatura ela permeia o nosso mundo, certo? Mas é um tanto quanto complexo da gente conseguir efetivamente definir, perceber o que é literatura e principalmente em que momento ela surgiu, certo? Então, para a gente conseguir chegar a um consenso, para a gente conseguir chegar nessa percepção, a gente vai seguir um passo a passo. A gente vai perceber o seguinte, que para definir efetivamente o que é literatura, a gente vai observar esses pontinhos aqui, certo? Primeiro deles, a questão do uso da conotação, tá? Por que a gente está falando do uso da conotação para a questão de definir o que é literatura? A gente percebe que o texto literário ele é predominantemente conotativo. Tá, o que isso significa? Vamos ter que lembrar lá do fundamental. Normalmente a gente fala lá no fundamental com a professora, com o professor, aquela questão assim, eu tenho conotação e denotação. O D de dicionário, denotação, e a conotação é o sentido figurado. Então, quando eu falo de literatura, desse uso da conotação, é exatamente esse aspecto do sentido figurado. A literatura como um todo, ela vai ser figurada, senão não faz muito sentido você pensar numa criação de algo novo, de algo espontâneo, de algo que fale dos seus sentimentos. Olha um exemplo, pensa lá em Camões, ele fala o seguinte: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Você para analisar isso e pensa, ferida que dói e não se sente. Se você for pensar no sentido denotativo, não faz sentido, o cara está muito louco. Então, a gente vai falar que a literatura ela é conotativa porque ela vai criar uma multiplicidade de sentidos, certo? O que é denotativo dentro da escrita? Por exemplo, o jornalismo. A gente sabe que o jornalismo ele tenta ser ali o máximo possível da utilização das palavras no sentido tradicional, que ele tenta não se colocar dentro do texto, que ele tenta trazer apenas aspectos relacionados à verdade. A literatura é o oposto. O caminho da literatura, o caminho da construção literária é o da figuração, de trazer novos elementos, certo? Outro aspecto que a gente precisa observar para perceber se um texto é literário ou não é literário, se aquilo é literatura ou não é literatura, é a questão da subjetividade. O que significa isso? A subjetividade é a possibilidade de se colocar no texto, tá? Vamos de novo para o jornal. Lembra que eu falei o seguinte, o jornal ele é predominante denotativo? O jornal ele também é predominantemente objetivo. O jornalista, na teoria, ele não se posiciona na notícia, ele simplesmente relata. Quando eu vou para a literatura, a gente vai perceber o seguinte, que o escritor ele coloca seus sentimentos dentro do texto, que ele coloca sua visão de mundo, suas ideologias e assim por diante. Não é à toa que nós vamos ter de momentos literários, né? Escolas literárias, algumas escolas literárias mais românticas, outras mais realistas, outras pensando mais na forma. A gente vai ter, por exemplo, livros que acabam sendo proibidos em alguns países devido à leitura ideológica que ele insere dentro da sua produção e assim por diante, né? Então,
Esses aí são os aspectos que nós escolhemos, que nós observamos para definir se algo é literário ou não. Então você pensa, se eu falo de conotação e eu falo de subjetividade, muita coisa que as pessoas dizem que não é literatura, é literatura. Então, assim, tem gente que fala assim, ó, Harry Potter, Harry Potter não é literatura, Crepúsculo não é literatura. É sim, tá? É claro que a gente vai ter literatura mais clássica, literatura mais contemporânea, mas se encaixa dentro do contexto porque usa-se da conotação, é um texto subjetivo, então por mais que você não tenha tido contato ainda com uma literatura clássica, a literatura já faz parte da sua vida. Um outro aspecto que a gente percebe dentro da literatura é a questão da oralidade, né? Muita gente imagina que a literatura é somente um texto escrito. E a gente vai perceber o seguinte, a literatura ela pode sim ser oral. Inclusive, o surgimento da literatura foi oral. Quando a gente pensa nos povos antigos, tá? Povos que ainda eram ágrafos, eles já tinham a produção de histórias, a criação para contar ali, tentar explicar a sua realidade, a criação dos mitos e assim por diante. Isso já era literatura. Aquela história que seu pai, que a sua mãe, seu avô, sua avó contava para você, literatura também. Então, a literatura pode ser oral? Com certeza. Hoje, ela é predominantemente escrita, tá? Predominante escrita, mas não inutiliza, não desvaloriza aquilo ali que é efetivamente oral, certo? Para a gente continuar pensando aí no que vai funcionar, o que vai definir o que é literatura. A gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, tá? A gente vai lá para a Grécia, mas não para a Grécia dos dias atuais, para a Grécia antiga, tá? Então, a Grécia ali como um império, como um povo imponente e assim por diante. E por que a gente vai para a Grécia, né? A Grécia, ela vai ser ali quase que o berço de tudo aquilo que a gente entende da literatura ocidental. É claro que, assim, no Oriente, a perspectiva literária surge de uma outra maneira, mas quando a gente olha para a nossa literatura ocidental, na Grécia surge ali o que a gente tem de melhor, tá? No início e tudo mais. E um grande nome se destaca, certo? Que é o nome do tio chamado Homero. O Homero, ele é aquele homem que faz a transição da literatura oral para a literatura escrita. Diz a lenda que os livros que o Homero escreveu não foram criações dele. Ele simplesmente pegou um conjunto de mitos, um conjunto de perspectivas que já existiam e transformou num texto escrito. Então, é ali na Grécia que a gente tem essa passagem do texto da literatura oral para a literatura escrita. Um outro aspecto que os gregos vão contribuir muito significativamente para a nossa definição do que é literatura, tá? É essa palavrinha aqui, catarse. O que é isso? Os gregos entendiam o seguinte, que a literatura ela só era efetivamente literatura se ela viesse para tocar, se ela viesse para modificar. Então, lá na Grécia você tinha o texto lírico, você tinha o texto épico, o texto dramático, mas eles serviam para criar uma ideia catártica. Ou seja, você observava ali, ia para assistir um texto dramático, chorava, ria, se desesperava e limpava a alma. Voltava sendo uma nova pessoa. Aprendia sobre os seus problemas, aprendia sobre o mundo, aprendia sobre a realidade através do fazer literário, tá? Então, voltando lá para a pergunta inicial, o que é literatura efetivamente? Para eu definir o que é literatura, eu vou olhar para o meu texto e verificar. Ele tem conotação? Ele tem subjetividade? Ele pode nos fazer pensar em alguma coisa? Ele pode fazer ali um aspecto catártico conosco? Se eu conseguir responder positivamente a maior parte dessas perguntas, eu vou dizer ali que eu tenho efetivamente um texto literário. Então, apesar de não ter uma resposta exata, assim, uma definição linda, tipo literatura é isso, nós temos indícios que conseguem nos fazer perceber efetivamente o que vai ser o texto literário, certo? Para fechar, separei um textinho para vocês maravilhoso, certo? Que vai ilustrar essa questão do que é literatura e que diz o seguinte, certo? Se as coisas são inatingíveis, ora, não há razão para não querê-las.
que tristes seriam os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Olha que texto maravilhoso, onde você percebe ali até as estrelas fazendo ali com que os sonhos permaneçam, com que os sonhos efetivamente façam sentido dentro da nossa realidade, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo no final para vocês. Não desanimem, mesmo que o sonho pareça impossível, mesmo que as dificuldades pareçam ali abundar, é a distância que faz com que a gente, mesmo com a distância, a gente consegue perceber que isso é possível, certo? Galera, então, nos encontramos no nosso próximo vídeo para continuar essa matéria, continuar estudando a parte da literatura e não se esqueçam, ouse transformar o mundo através da educação. Nos curta nas redes sociais, estamos juntos.